Quem é este que vem em nome do Senhor? Quem é? É o Espírito Santo de Deus. Qual é a sua opinião sobre isto? Qual é a sua opinião, conhecendo o seu pastor? E quando sentadas nestes bancos aqui, pessoas de fora da cidade, sentadas com epilepsia, sentadas... Aqui está sentado um homem em algum lugar aqui, um irmão menonita, aqui mesmo, sofrendo de epilepsia, nunca conheci ou ouvi, nada sabia sobre ele. E de repente, cerca de 2 anos atrás, acho, ou algo assim, sim, 2 anos, o Espírito Santo chamou e disse: assim diz o Senhor. Ele nunca teve um ataque desde então. Quem é? Quem é? Esta mulher estava sentada aqui no último domingo, a última vez que estive aqui. Tinha vindo de algum lugar de Illinois. No dia seguinte, com um grande tumor em seu corpo, que era maligno, e alguns dos melhores da ciência médica de Illinois a estavam levando a uma grande clínica para ser operada segunda-feira. E ela forçou passagem para entrar. Nunca a vi, nem ouvi falar dela em toda a minha vida. E de repente, o Espírito Santo fez sombra sobre ela e disse quem ela era, de onde vinha e que ia ser operada no dia seguinte. Quantos estavam aqui nesse dia que viram isso? E viram a notícia chegar. No dia seguinte, quando ela foi ao médico, eles a levaram de clínica em clínica e não conseguem encontrar um vestígio dele. Quem é este? Oh, Deus tenha misericórdia! Quem é este que está fazendo isto? Você poderia se atrever a dizer que foi o seu pastor? Nunca! Você poderia se atrever a dizer que homens tiveram algo a ver com isto? Nunca! É o Espírito Santo, o Espírito que estava em nosso Senhor Jesus, e sua vinda para se unir com sua igreja está tão perto que está projetando sua grande luz santa para redimir e trazer ao companheirismo uma igreja do Deus vivo, para o arrebatamento que está próximo. Amém. Quem é? Não posso responder sua pergunta. Não posso responder por você, mas posso responder por mim mesmo. E sobre este sagrado púlpito esta noite, aos ouvidos disto, da companhia e dos comprados pelo sangue de nosso Senhor Jesus, digo isto do fundo do coração, não porque sou um de vocês, não porque seja simplesmente alguém diferente, mas um dos redimidos que está lavado pelo sangue. Creio que essa mesma luz que está pairada nessa igreja hoje à noite, ela mesma mostra, por sua natureza, que é Jesus Cristo na forma do Espírito Santo. Qualquer um que conhece a Escritura sabe que Jesus disse: vim de Deus e vou para Deus. Antes que ele se fizesse carne, quando estava com Moisés no deserto, ele era a coluna de fogo. E quando Moisés desejou vê-lo, passou com suas costas voltadas para ele. E Moisés disse: parece um homem. Quando esteve aqui na terra, ele era um homem. Ele fez as mesmíssimas coisas que está fazendo hoje através de homens que ele redimiu. Eis que ele veio e teve sua foto tirada. Que é isto? Depois de sua morte, sepultamento e ressurreição. Paulo estava a caminho de Damasco certo dia, e uma grande luz o derrubou. Aqueles homens perto dele não viram a luz, mas ela derrubou Paulo, deixando-o cego. Ele teve problemas com os olhos o resto de sua vida. E ele disse, certa vez, para que me não exaltasse pelas excelências da revelação, isso me foi dado, um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, porque era a excelência da revelação. E quando Paulo foi derrubado a caminho para perseguir as pessoas que estavam fazendo demasiado barulho, um grupo nascido de novo, as pessoas que eram chamadas de hereges, Paulo estava a caminho para perseguir essas pessoas com mandados no bolso para prendê-los e trazê-los para Jerusalém. E por volta do meio do dia, desceu uma luz que o derrubou ao chão. E ele caiu no pó da terra. Veio uma voz daquela luz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues?
E Saulo se virou na condição de cego, olhou para cima e pôde ver aquela grande e gloriosa luz e disse: Senhor, quem és? Ele disse: Eu sou Jesus, eu vim de Deus, eu fui para Deus, eu venho de Deus, eu retorno para Deus. Ele disse: Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Uma revelação naquela areia sagrada uma vez, naquele lugar, o homem nunca mais poderá ser o mesmo. Um homem, antes que se chame de cristão, antes que possa se identificar, deve primeiro ter aquela experiência de deserto adentro, onde se encontra com Deus face a face. Pois hoje você pode ter qualquer tipo de resposta. Você pode ver o Senhor realizar exatamente o que Ele disse para fazer. E teólogos inteligentes explicar que isso é um engano. Eles dirão: isso foi para outro dia, foi para isto, ou é para outra era, ou é errado. Como disseram de Jesus: ele é Belzebu, o diabo, ele é adivinho. E todas essas coisas, eles têm uma resposta. Mas quando um homem já entrou em contato com Cristo e o viu como Paulo viu, ou provou dele, não há teólogos suficientes no mundo que consigam convencer um homem que sua experiência não vale. Esta é a razão hoje, eles não têm a experiência. É por isso que não podem dizer. Todos eles estão dizendo: quem é este? Que é isto? De onde isto vem? Eles não têm a resposta. Por quê? Porque tudo o que conhecem é uma teologia que alguma igreja criou. Não é conhecer teologia que é vida, não é conhecer a Bíblia que é vida, mas conhecê-lo é vida. Conhecê-lo como seu salvador pessoal, como aquele que o encheu da sua presença. Você estava lá quando aconteceu. Não há ninguém que possa tirar isso de você. Não há ninguém que possa convencê-lo que isso é um engano. Quando essa experiência acontece com você, você sabe quem Ele é. Para mim, Ele é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem é este que está realizando estes milagres? Quem é que está fazendo estas grandes obras? É o pregador? É Oral Roberts? É Billy Graham? É Jack Schuller? William Branham? Quem quer que seja, eles não têm nada a ver com isso. Eles são instrumentos. É o Espírito Santo projetando-se com o Evangelho em sinais, prodígios e milagres para preparar um povo. O ar está repleto de expectativa, com crentes esperando que ele venha. E outros estão dizendo: por que estes reavivamentos? Por que temos isto? Vamos nos contentar com uma igreja. Ora, foi dito aqui mesmo na igreja que, quando começamos a construir a nova igreja, disseram: não precisamos de milagres, não precisamos mais dessas coisas. Se vocês as querem, saiam para o campo onde elas acontecem. Não precisamos delas aqui. Quando o tabernáculo Branham chegar a esse nível baixo, está afundado. Esta igreja está edificada sobre os princípios e o poder e o Evangelho de Jesus Cristo. E enquanto este tabernáculo permanecer, possa o glorioso Espírito Santo encontrar acesso às almas para salvar e encher com o Espírito Santo e curar os enfermos. Para mim, é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oremos. Se você não sabe quem Ele é, não sabe de que se trata tudo isso e gostaria de saber, gostaria ao menos de levantar a mão e dizer, levantando a mão: ore por mim, irmão Branham, para que eu o conheça e o Senhor o abençoe. E por todo lado eu vejo suas mãos. Agora, Pai Celestial, trazemos esta mensagem e os frutos das pessoas levantando as mãos de que gostariam de saber quem é este. Elas gostariam de se familiarizar com este grande Jesus. Isso, sua vinda da ressurreição, está tão perto que os enfermos estão começando a ser curados. E depois que isso aconteceu, então, profecia entrou na igreja. Então, dons e milagres
até esse último sinal agora. O próximo virá, o arrebatamento. A igreja será levada embora. E nós, Senhor, que afirmamos conhecer-te no poder da tua ressurreição, nós estamos esperando e anelando, e clamando e implorando: vem, Senhor Jesus. Arrebata a tua igreja e leva-a embora rapidamente, Senhor, porque em breve os homens vão explodir a terra que tu criaste para nela viverem. Porque te desobedeceram. Eles não estudaram a paz, mas a guerra. Não estudaram a justiça, mas estudaram como prejudicar. Como estariam todos com fome de poder. Senhor, aquele pequeno lugar no coração deles que os faz ter fome de poder, estão tentando satisfazê-la no laboratório ou em algum lugar para explodir seus semelhantes. Deus, se apenas pudessem compreender que esse poder pelo qual anelam é o poder da ressurreição do Filho de Deus,